sem mais demora, com muita honra, convido a Sua Excelência Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Sr. Kairala Silano Guzmão, para fazer a sua intervenção. Por favor, Sua Excelência, a palavra é sua. É para o palco, por favor, Sua Excelência. Senta-me, por favor. Bem, sim, o senhor está gordíssimo, pá, como é que não pode estar bem? Excelências, senhor Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e Ministro da Economia Digital de Cabo Verde, é o senhor. Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, é o senhor. Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, onde é que está? É a senhora. Senhor Secretário de Estado para o Planeamento de Angola, onde é que está? Não veio. Está ali, sim. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, que nunca está em Timor, onde é que está? Está aqui. Quando dizemos, escolher-me para estar lá fora, negócios estrangeiros. Senhora Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, é a senhora. Membros do corpo diplomático, só vejo aqui a chefe de bairro. Chefe de bairro. Não reconheço outros. Ali o embaixador de Angola, não é? Sim. E a senhora ao lado? União Europeia. E o senhor? European Union. Ok, good. Senhor Presidente do Tribunal de Recurso. E o senhor é? Embaixador de Moçambique. Desculpa. Esqueceram-se de si a escrever aqui o nome das... Há tanta gente, eu peço desculpas porque se vou a ler o nome de todos que estão presentes aqui, só amanhã é que acabo. É com enorme satisfação que me dirijo a vós, nesta sessão de abertura da 15ª reunião ministerial do Grupo PALOP Timor-Leste União Europeia. Mas, em primeiro lugar, eu quero congratular o novo governo português que tomou posse ontem à noite de Timor-Leste. Acompanhei pela RDP e desejamos todos os sucessos ao governo de Luís Montenegro. Quando eu for para lá, eu serei primeiro-ministro do Monte Ramelau. Ele é do Montenegro. Não se riam, por favor. É com muito orgulho que recebemos no nosso país os nossos irmãos e irmãs dos países africanos da língua oficial portuguesa para, também com a União Europeia, este importante parceiro da cooperação, celebrarmos a nossa parceria para o desenvolvimento. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola
já que se assinala os 50 anos da vossa independência. É? Estás crescidos. Nós ainda somos criança, temos 23 anos apenas. Também Timor-Leste celebra o seu 50º aniversário da proclamação da independência, apesar de, depois de ter tido de lutar com sacrifício durante mais de 2 décadas para que esta independência se tornasse de facto a realidade. E desde então temos vindo finalmente a construir o nosso Estado e a nossa nação, orgulhosamente livres e comprometidos com o desenvolvimento nacional. Estamos orgulhosos do que já conseguimos alcançar, de vivermos numa sociedade que se rege pelos valores da paz e da democracia, mas temos plena consciência das nossas fragilidades e dos enormes desafios que continuamos a enfrentar. Felizmente, para vencer esta nova luta pelo desenvolvimento, temos tido o apoio, a amizade e a cooperação de vários parceiros de todo o mundo, com um reconhecimento muito particular aos países amigos que sentem e falam a nossa língua comum. O fortalecimento da nossa parceria é, por isso, essencial para o desenvolvimento coletivo sustentável dos nossos países. Partilhamos uma história e património únicos, que se exprimem não apenas através da língua portuguesa, da cultura e da gastronomia, mas também nos princípios e valores fundamentais que guiam os nossos Estados. Os laços que nos unem permitem-nos compreender com maior clareza as realidades de cada um dos nossos países, a trabalhar em conjunto para que a cooperação tenha um impacto real nas nossas instituições e nos nossos povos. Com o apoio da União Europeia, a proximidade e cumplicidade que partilhamos constitui uma oportunidade única para trocarmos conhecimento e experiência em áreas de interesse comum e para sermos nós a liderar o nosso próprio desenvolvimento. A nossa presença em 2 importantes polos regionais, África e Ásia, permite-nos enriquecer a nossa parceria e coloca-nos numa posição privilegiada para a construção de pontes estratégicas entre os nossos países e os blocos económicos onde nos integramos. A adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio no ano passado e a nossa integração na ASEAN como 11º Estado-membro na próxima cimeira agendada para outubro deste ano, constituem novas oportunidades para o fortalecimento das relações diplomáticas, comerciais e económicas entre os nossos países e os países membros desta organização. Senhoras e senhores, no mundo incerto e turbulento de hoje, a solidariedade e a cooperação são fundamentais para manter os pilares que sustentam a nossa existência coletiva. Os valores universais que têm pautado a vida da humanidade ao longo das últimas décadas são postos à prova diariamente pelos conflitos que ceifam vidas inocentes, pelas alterações climáticas que comprometem a sobrevivência das nações mais vulneráveis e agora também
pelos desafios resultantes da transformação digital. O contexto político global confronta-nos com desafios que exigem respostas promotoras da paz e da estabilidade. Nós, nos nossos países, sabemos bem que sem paz e estabilidade não podemos assegurar o desenvolvimento social e económico inclusivo e sustentável. O isolamento e o conflito não são soluções para resolver os problemas de forma duradoura. Pelo contrário, só o diálogo e a cooperação permitirão manter a estabilidade, paz e segurança, preservar a biodiversidade e os ecossistemas que sustentam a vida do nosso planeta e superar as desigualdades gritantes que afetam a humanidade. O impacto das alterações climáticas é exemplo sintomático dessa desigualdade e de que só um esforço coletivo permitirá resolver um problema provocado por alguns, os poderosos, os ricos, não são ricos, riquíssimos, mas que é sentido, sobretudo, pelos países mais vulneráveis e menos desenvolvidos, como Timor-Leste. E os países africanos são aqueles que mais têm, ao longo de décadas, sofrido com os desafios complexos de instabilidade e conflito, insegurança alimentar e deslocamento forçado, problemas agora exacerbados pela degradação ambiental e alterações climáticas. É urgente uma resposta internacional coletiva que promova a paz, a estabilidade e a resiliência e a adaptação climática para devolver a esperança e a dignidade às nossas irmãs e irmãos africanos. Senhoras e senhores, as áreas de cooperação entre o Grupo PALOP Timor-Leste e a União Europeia serão discutidas hoje na sessão de diálogo político e painéis que constam da agenda. Congratulo-me com o facto de a promoção do Estado de Direito, a melhoria da gestão financeira e económica e a criação de emprego no setor cultural serem áreas estratégicas de cooperação para o período 2021-2027. Estes objetivos estão alinhados com a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento e com as prioridades da nossa governação. Queremos consolidar as instituições do Estado em Timor-Leste, nomeadamente proceder a uma reforma do setor da justiça. E queremos, em Timor-Leste, assegurar a transparência e eficiência na gestão das finanças públicas. Sem estes pilares e sem uma aposta na formação qualitativa dos recursos humanos, muito dificilmente poderemos ser bem-sucedidos nos esforços de diversificação económica e consequente crescimento do setor privado e criação do emprego. Senhoras e senhores, em nome do Governo de Timor-Leste, manifesto o nosso compromisso para, durante a presidência que hoje temos a honra de assumir, nos empenharmos com dedicação na implementação dos programas de cooperação,
em benefício do desenvolvimento dos nossos países e do bem-estar dos nossos cidadãos e, sobretudo, cidadãs. Contamos com o apoio de todos vós, irmãs e irmãos africanos, com a União Europeia e com os parceiros de implementação que têm colaborado conosco para o sucesso desta missão. Permito-me ainda, numa última nota, expressar a minha satisfação pela eleição de Cabo Verde e de Timor-Leste como vice-presidentes da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, sob o mote primeiro tem-se de saber o que se vai fazer, depois é que se batem palmas, caramba. Sob o mote Better Together. Agora podem bater palmas. Este mote foi apresentado pela Presidente eleita. Faço votos de que, com a Presidente e os demais vice-presidentes da Assembleia Geral eleitos, possam contribuir para as reformas e decisões necessárias para um mundo onde todos possamos viver com paz, segurança e harmonia, fatores imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável da humanidade e do nosso planeta. Antes de terminar, gostaria de vos dirigir um convite. Posso? Posso? Não pago nada. Estamos unidos por uma língua, mas também pelo enorme oceano. Foi através dele que construímos a nossa história comum e é ele que sustenta as nossas vidas. Timor-Leste definiu a proteção do oceano e da biodiversidade marinha como uma das nossas principais prioridades. Estamos a preparar uma política e plano de ação para a economia azul, através da qual queremos promover o crescimento de diferentes setores de atividade em harmonia com o uso equilibrado e sustentável dos recursos marinhos, baseado no conhecimento científico e garantindo a sua preservação e salvaguarda para as gerações futuras. Com certo orgulho, posso dizer que Timor tem a mais rica biodiversidade marinha. Batam palmas, por favor. Também por esta razão, desde o dia 1 de junho que estamos a celebrar a Semana do Oceano, com iniciativas que procuram promover o conhecimento sobre o oceano e a necessidade urgente da sua preservação. Sem conhecimento do que o oceano representa para as nossas vidas, não conseguiremos mobilizar as pessoas para o proteger. Gostaria, pois, de convidá-los para o desfile do oceano. Um momento de convívio e de celebração do oceano, que terá lugar, já não me lembro quando é que será. A chefe do bairro sabe. Amanhã de manhã, com a partida às 8 horas, daqui. E a chegada é um bocado ao lado só, ao porto de Dili. É uma honra ter-vos em Timor-Leste. Espero que, para além da vossa árdua agenda de trabalho, tenham também a oportunidade de desfrutar
da beleza deste país e do carinho deste povo. Termino desejando a todos uma reunião produtiva e uma excelente viagem de regresso aos vossos países, que, pelo conhecimento que eu tenho, são mais bonitos, mais lindos que Timor-Leste. Mas quando o primeiro-ministro está a falar, ninguém pode contestar. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Sua Excelência, Primeiro-Ministro. De seguida, convido Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Dr. Mateus da Cecília Finiace Saide, para fazer a sua intervenção. A palavra é sua, Sua Excelência, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Sua Excelência Xanana Gusmão, Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, aqui presente. Sua Excelência Dr. Olavo Correia, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças da República de Cabo Verde, Sua Excelência Dr. Elísio Gomes de Sá, Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, Sua Excelência Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, Ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Sua Excelência Luiz Conjibi Caica Epalanga, Secretário de Estado para o Planeamento do Ministério do Planeamento da República de Angola, Sua Excelência Embaixadora Rita Laranjinha, Diretora para a África no Serviço Europeu para a Ação Externa, Excelentíssimos Senhores Embaixadores dos países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste junto da União Europeia, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, gostaria de iniciar a minha intervenção manifestando a grande satisfação de me dirigir a Vossas Excelências em nome da Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique e coordenadora do Programa de Cooperação dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, que infelizmente, por razões de agenda, não pôde estar presente nesta magna reunião ministerial realizada nesta bela capital, Dili, em Timor-Leste. Tomo esta preciosa oportunidade para endereçar uma saudação muito especial à Sua Excelência Xanana Gusmão, Primeiro-Ministro da República Democrática do Timor-Leste, pelo acolhimento generoso do seu governo deste relevante evento de cooperação entre os PALOP Timor-Leste com a União Europeia. Expresso o meu profundo agradecimento por esta hospitalidade e compromisso com o fortalecimento dos laços entre as nossas nações. O nosso muito obrigado. Aproveito esta ocasião para, de igual modo, agradecer a Sua Excelência
Embaixadora Rita Laranjinha, diretora para a África no Serviço Europeu para a Ação Externa, que nos acompanha via online neste importante evento. A sua participação neste evento é uma clara demonstração do compromisso político da União Europeia ao seu nível mais alto. O vosso engajamento neste programa mostra claramente o desejo de continuar fortalecendo a parceria de mais de 30 anos com os PALOP Timor-Leste, uma relação construída com base na cooperação e amizade. Quero endereçar, em particular, uma saudação especial às Suas Excelências, ordenadores nacionais dos PALOP e Timor-Leste. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, como é do conhecimento de Vossas Excelências, a cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros com os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste está alicerçada num programa regional desde 1992. Neste contexto, tomo esta preciosa oportunidade para sublinhar a importância singular do Programa de Cooperação PALOP Timor-Leste União Europeia, reiterando a nossa firme convicção do imperativo da sua continuidade. Atualmente, vivemos um momento de mudança no instrumento de financiamento da cooperação. O Fundo Europeu de Desenvolvimento chegou ao fim, dando lugar a uma nova plataforma de financiamento da União Europeia, denominada Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, Europa Global, também conhecida por NDC. Este evento constitui uma excelente oportunidade para reiterar o nosso objetivo de continuar a nossa parceria baseada em características comuns de língua, história, cultura e instituições, com vista a fortalecer a cooperação em áreas de interesse dos nossos países, identificando soluções em conjunto, promovendo a troca de conhecimentos e experiências, para além de divulgar boas práticas. Na reunião ministerial extraordinária de março de 2023, em Bruxelas, o Grupo PALOP Timor-Leste realçou a importância do relacionamento histórico-cultural, linguístico, político e econômico. A reunião ministerial de março de 2023 reafirmou o compromisso de fortalecer a cooperação com a União Europeia, destacando áreas estratégicas de desenvolvimento. A intenção é explorar conjuntamente iniciativas que promovam vantagens comparativas, com foco na governação econômica, no Estado de Direito e no emprego no setor da cultura. Essas áreas são fundamentais para o crescimento sustentável, para a consolidação de políticas que impulsionem a estabilidade e progresso dos países envolvidos. A cultura, por exemplo, não apenas gera empregos, mas também fortalece identidades nacionais e promove o intercâmbio entre os países lusófonos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a trajetória da nossa cooperação entre os PALOP Timor-Leste e a União Europeia decorre no quadro marcado pela preservação da identidade e unidade dos PALOP Timor-Leste. Neste contexto, tomo esta preciosa oportunidade para sublinhar a importância singular do Programa de Cooperação PALOP Timor-Leste União Europeia, reiterando a nossa firme convicção do imperativo da continuidade. Tendo presente as semelhanças dos nossos sistemas e matrizes jurídicas e administrativas nesses países, que os torna mais homogêneos, em particular na administração pública, incluindo justiça ou finanças públicas, esta cooperação identifica e atua sobre setores de política pública, considerando que uma abordagem integrada e regional produz efeitos mais expressivos do que ações direcionadas de forma individual. Pela atenção que Vossas Excelências me emprestaram, o meu muito obrigado.
Obrigado, Sua Excelência, Ministro. A seguir, convido a excelentíssima Doutora-Geral do Serviço Europeu para a Ação Externa da União Europeia para as questões políticas relativas à África, doutora Rita Laranzinha, que fará a sua intervenção online. Peço o secretariado para colocar no ecrã, por favor. Mais uma vez. Colega do secretariado. Doutora Rita, está nos a ouvir? Eu ouço muito bem. A palavra é sua, doutora Rita. Conseguem ouvir-me? Sim. Sim? Bem, muito bom dia a todos e muito gosto em estar aqui convosco, apesar de apenas online e não poder ter o gosto de estar em Dili hoje, nesta importante sessão de abertura desta nova reunião entre a União Europeia e os Paulo e Timor-Leste. Começar naturalmente por manifestar esta satisfação, mas também por cumprimentar a Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência os Srs. Ministros, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Embaixadores, agradecer à Embaixadora Carla Benjó, Embaixadora da União Europeia em Marquês, por se ter deslocado pessoalmente a Timor-Leste para estar presente nesta reunião em nossa apresentação, já que não foi possível, pela minha parte, explicar-me a Dili. Queria também, obviamente, transmitir um agradecimento muito especial ao Timor-Leste por estar a organizar esta reunião, um agradecimento muito particular por todo o trabalho de coordenação que tem feito ao longo dos anos para que este programa ao longo do Timor-Leste possa manter uma enorme dinamismo. Agradecer à presidência e daí a salva do trabalho que ela nos últimos tempos. Na minha qualidade de diretora-geral da África do Serviço Europeu de Ação Externa, queria permitir-me começar por recordar que este 2025 é um ano extremamente importante para a relação entre a União Europeia e a África e, portanto, naturalmente, muito importante para a relação entre a União Europeia e os países africanos com a língua oficial portuguesa. Acabámos por celebrar nas últimas semanas uma reunião ministerial entre a União Europeia e a União Africana, que foi co-presidida pela representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança do Mundo e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, na sua qualidade de presidência em exercício na União Africana, e esta reunião constitui testemunho da importância política que a África e a União Europeia desenvolvem ao longo das últimas décadas. E também esta reunião ministerial constituiu a preparação de uma cimeira que se realiza ainda este ano, provavelmente em Angola, pelo que percebemos ontem, pela decisão que foi ontem tomada em Addis Abeba, uma reunião cimeira entre a União Europeia e a União Africana que celebrará os 25 anos da relação entre a União Europeia e a União Africana e os 25 anos desde a realização da Cimeira de Cairo em 2000. Ao longo deste ano já tivemos o grave prazer de celebrar uma reunião
ministerial entre a União Europeia e Cabo Verde e realizar uma primeira reunião de diálogo de parceria ao fim de 15 anos com a Guiné-Bissau. Estive sobre isso ainda na semana passada, onde tive a ocasião de ter uma reunião com a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros. Portanto, todas estas reuniões, todos estes eventos têm sido uma possibilidade de assinalar a relevância desta relação, no momento que, tal como já foi também assinalado pelo Sr. Primeiro-Ministro, é um ano muito importante, visto que muitos países celebram o 50º aniversário da sua independência. É também um ano muito importante, visto que em 2025 também celebra o 50º aniversário da Organização dos Estados da África e do Pacífico, e é um ano em que estamos a implementar o acordo de Samoa e estamos a avançar na implementação de uma série de compromissos que foram assumidos entre a União Europeia e os países ACP. Também ainda já esta semana tive a oportunidade de ter uma reunião com o novo secretário-geral da Organização dos Países ACP para começarmos a preparar uma reunião ministerial que lançará, que celebrará a realização do acordo, mas também uma primeira reunião a nível ministerial, em data ainda acordada. Ao longo destes últimos 4 anos e meio, em que eu tenho assumido estas funções, tenho sido testemunha do êxito do programa Paulo de Timor-Leste e tenho podido observar como as iniciativas que têm sido realizadas neste âmbito têm desempenhado um papel fundamental no avanço de uma importante agenda conjunta, uma agenda estratégica entre a União Europeia e os países africanos da língua oficial portuguesa em Timor-Leste e a União Europeia, e tal como foi já dito, o facto de eu estar aqui esta madrugada de Bruxelas a enviar esta mensagem exatamente para transmitir, para assegurar os participantes de que continua a existir por parte da União Europeia empenho em continuar a avançar na implementação deste programa. Ao longo dos últimos anos é possível avançar nas áreas que já foram identificadas, como o Estado de Direito, a coordenação económica e financeira, a criação de emprego no domínio da cultura, têm sido aprovados programas específicos neste domínio que têm instituído uma mais-valia muito importante e que constitui um exemplo para os restantes países parceiros da União Europeia e, portanto, parece-nos muito importante que esta reunião técnica e reunião ministerial se possa realizar hoje em dia, para que se possa dar seguimento não só aos projetos que já foram identificados, mas olhar para o futuro e identificar futuras áreas de cooperação. É desta mensagem virada para o futuro que eu queria terminar a minha intervenção para, mais uma vez, assegurar que, apesar dos países ao Timor-Leste e da União Europeia estarem separados por distâncias geográficas, como, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro também sublinhou-nos por uma longa história partilhada, por confiança mútua, por laços culturais, uma língua comum, e também pelo desejo de ultrapassar uma série de desafios conjuntos. O nosso programa do Gateway constitui um instrumento que nos parece importante para ultrapassar esses desafios conjuntos. Sei que houve oportunidade para as reuniões técnicas de mais uma vez fazer uma apresentação sobre a relevância desta nova iniciativa da União Europeia. Estamos sempre disponíveis para continuar a esclarecer a melhor forma de utilizar as potencialidades deste programa, que tem sido um exemplo
colegas possam também utilizar todas as potencialidades deste importante instrumento da União Europeia. Agradeço muito a oportunidade de estar convosco nesta madrugada de Bruxelas, desejo muitos sucessos para a reunião que agora iniciam e podem seguramente contar com o Europeia para continuar a trabalhar com muito empenho e entusiasmo neste programa. Obrigada. Obrigado pela intervenção da Dra. Rita. Antes de mais, em nome da organização, gostaríamos de pedir desculpa pelo falhanço técnico, doutor. Peço-me desculpa. Mais uma vez, obrigado. Por último, vamos ouvir uma gravação do representante da Guiné-Bissau, o secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais da Guiné-Bissau, Dr. Elidio Gomes, na qualidade da Presidência Política, para fazer a sua comunicação da transmissão Presidência para Timor-Leste. A palavra é sua, Sr. Secretário de Estado. Peço-me uma vez, colega secretariado, por favor, colocar no ecrã e, por favor, prestem atenção. Obrigado. Primeiro-ministro é complicado, é muito fácil. Sr. Secretário de Estado, está a nos ouvir? Há uma gravação. Eu já pedi. Senhores que secretariado. Isso é fácil, assim, a moderação também não consegue. É por isso que eu preciso pedir. E ela sai, né? Sim. E onde ela sai, né? Eu sei, mas tem que ter voz. Belian de Moslaya.
Com isto tudo, com isto tudo que está a acontecer, vamos lembrar as frases que eu aprendi desde pequeno. As iludências apeludem. Sabem desta frase? As iludências apeludem. As aparências iludem. Tornamos coisas para aqui frente metafóricas e no fim, nada. As iludências apeludem. Foi o que aprendi quando era pequeno. Estamos a provar. Isto é um bom exemplo de que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros nunca está cá, está sempre lá fora. Vamos fazer café. Mais uma vez, bom dia. Pedimos para pausa de café e depois seguimos para o próximo programa, por favor. Peço aos colegas de protocolo para dirigir os convidados, faz favor. Porque temos orgulho de afirmar que temos o melhor café do mundo, sabemos, calma, sabemos que estão estressados, se tomam o café ficam recuperados. Por favor. Dia Maluku Haranai Sirhotu idanemak aktividad di reunião baloron ikusniam ba iha palop Timor Leste no União Europeia inian agora dau itatamone he sequência ida pausa ka ba coffee break nebe husu nafatin ba Maluku Haranai Sirhotu lalikan hasesan husi kanal live streaming agência tolinian tamba iha minuto balo fali ami se fila fali aktividade nebe ke hanesan tuir agenda nebe ami fosayona.